Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 9. E nós esbarramos a meditação ontem, no versículo 14, Estaremos então hoje dando sequência a partir do versículo de número 15 de 1 Coríntios, capítulo de número 9, E mais uma vez eu venho reforçar com os irmãos, de um modo geral, amigos, ouvintes, telespectadores do nosso canal, que o porquê de eu estar usando essa máscara, Os irmãos têm perguntado, Então daí eu falo sempre no comecinho do vídeo, para que os telespectadores novos que forem chegando, Eles já vão vendo, ao ver, assusta, porque eu estou usando máscara, estou sozinho no estúdio, Mas eu explicando, as pessoas entendem, É porque eu estou fazendo um procedimento dentário, para simples correções, E dentro de poucos dias mais, eu estarei já retirando a máscara, tá bom, irmãos? Tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E vamos à meditação da Santa Palavra de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 9, está escrito o seguinte no título da mensagem: a liberdade e os direitos dos apóstolos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos no Senhor e Cefas? Aleluia, Pai. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Vamos repetir esse versículo. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos a carnais? Se outros participam desse poder sobre nós, por que não mais justamente nós? Aleluia, Pai. Louvado
louvado seja Deus. Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Irmãos, nós vejamos aqui, né, esta mensagem do capítulo número 9 de 1 Coríntios, né, Paulo tendo um embate firme aqui com os irmãos, porque as pessoas de fora, né, observam, né, os irmãos muitas vezes comendo e bebendo, não no momento em que está fazendo a obra no santo altar, dentro do templo, mas vivendo da obra de Deus. E muitos que desconhecem a palavra de Deus censuram, né? Censuram os irmãos por esse motivo, por essa situação. E Paulo estava demonstrando para eles que o homem que semeia a preciosa semente, ou seja, a palavra de Deus, o homem que trabalha na obra de Deus, né? Que tem 24 horas por dia por conta da obra de Deus, né? Ele tem o direito de viver da obra, né? É justo e direito determinado pela própria palavra de Deus. E Paulo estava exatamente nesse embate com ele, demonstrando isso, né? Porque, infelizmente, né, o famoso tititi, o disse-me-disse, né, as pessoas têm o hábito de falar daquilo que não conhecem, né? Desconhece a fundo o assunto e começa a falar mal, né? É o famoso meter o bedelho, né? Então, de modo que Paulo estava instruindo eles, ensinando, mostrando para eles, né, que o pregador da palavra de Deus, ele tem o direito absoluto de viver da obra de Deus, que Deus assim o determinou, né? Ele pode viver exclusivamente da obra se ele assim quiser, né? Mas Paulo tinha o seu trabalho, tinha o seu emprego, né? Paulo era carpinteiro, assim como também Jesus, carpinteiro, marceneiro, né? Ele era consultor de tendas, né? Então ele não necessitava, né? E o povo, sem saber do que está falando, né, fala de maneira desenfreada, desordenada, né, e achando, né, que está sendo da forma que eles estão pensando, né? E muitas vezes não é. A pessoa tem trabalho, tem emprego, tem salário, tem renda, e a pessoa vive pura e única exclusivamente do seu trabalho e do seu emprego, né? Eu me lembro perfeitamente bem que eu estava dirigindo, né, na cidade de Tirapuã, no estado de São Paulo, né, uma congregação da Igreja Deus e Amor, né, e eu tinha o direito, né, na minha passagem, no meu combustível para a gasolina, né, não era passagem, né, porque eu tinha meu carro já, graças a Deus, e eu tinha o meu carro para ir e voltar da fazenda onde eu morava para fazer a obra de Deus, né, e eu tinha o direito, naquele valor. Todos os pastores dirigentes tinham direito àquele valor, um valor X para o combustível, fosse ele de bicicleta, de a pé, de moto, de carro, do que fosse. Ele tinha aquele valor estipulado que ele podia tirar da obra e lançar depois no relatório no final do mês, né? Eu lembro que eu pegava o valor que eu tinha, eu não precisava dele, né? E eu cedia para uma irmã que precisava, estava desempregada, estava necessitando. Eu pegava aquele valor, assinava o papel como se eu estivesse pegando, e eu realmente estava pegando, e eu fazia doação para aquela irmã que trabalhava na obra de Deus e precisava, né?
Então é isso, nós temos o direito, todo dirigente, todo pastor das congregações, não é geral não, não é regra geral não, é regra geral para todos os pastores, todos os dirigentes. Por quê? Porque ele precisa estar a tempo e a hora na obra de Deus. O pastor, ele não é pastor só durante o culto, ele é pastor 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês e 12 meses por ano. O pastor, ele é pastor dessa maneira. Então, ele precisa deslocar a tempo e a hora aonde a obra chamar e necessitar da presença dele, tem que estar no seu redil para cuidar das ovelhas que está sob a sua responsabilidade, né? E é disso que Paulo está falando aqui, sobre a censura dos irmãos, né? Achando que os pastores não tinham direito. E Paulo entrou explicando, demonstrando, ensinando e falando, né? A liberdade e o direito dos apóstolos, né? E era exatamente concernente de poder usufruir da obra, né? É claro que o pastor, ele tem consciência, ele não faz nada para o seu uso particular, em hipótese alguma, né? Para a sua sobrevivência ele trabalha, mas ele é participante ali, né, de um modo geral. Existem regras, normas, né, que ele pode lançar a mão e pegar, né, desde que a congregação tenha condição, né. E também ele fala que também a respeito da alimentação, né, de um modo geral, da pausa para um descanso, né, para comer junto com os irmãos, né. Muitas vezes tem aniversário na igreja, membro da igreja aniversariando, né, e a gente, com muito prazer, com muito gozo e muita alegria, a gente comemora o aniversário daquele irmão, daquela irmã, uma festa qualquer nesse sentido, coisa simples, coisa humilde ali, somente a igreja de Cristo, não tem convidado de fora, não tem ninguém, é somente a igreja, somente ali os membros e aqueles que estiveram no culto naquela noite, né? Desde que a igreja tenha um lugar separado para que nós possamos, após o culto, comer, porque não se deve comer dentro da igreja. O cômodo da igreja é pura e exclusivamente, como Jesus disse, expulsando os mercadores debaixo de chicote, a minha casa é chamada a casa de oração. Então, não é justo, não é certo, não é correto comer dentro do perímetro ali onde é realizado o culto, ou seja, dentro da congregação não se deve. Tem que ter uma cozinha, tem que ter um alpendre, um lugar separado de onde é realizado os cultos, né? Então a palavra de Deus nos instrui. O reino de Deus não é comida e nem bebida, e sim justiça e paz. E aqueles que por falta de conhecimento censuram os irmãos que participam, que tem essa participação de acordo com as suas necessidades, e ali necessidade e liberdade, né? Então a gente age dessa forma, encerrou o culto, acabou. Então vai comemorar o aniversário de um irmão, de uma irmã, dia das crianças e dia das mães, né? Então esses dias todos, né, a comunidade ali, a igreja em si, né, ela tem prazer em levar aos membros esse tipo de alegria. Está aniversário da irmã fulano, irmã Bertana, ciclano, né? Criança, dia das mães, dia das crianças, né? E aí tem aqueles que desconhecem, ou às vezes conhece, mas não consegue dominar a própria língua, como diz Tiago, né? É um pequeno membro que o homem tem dentro da boca, que incendeia um bosque inteiro, né? O homem não consegue dominar a própria língua, infelizmente, né? Não é generalizado, mas é difícil quem realmente refreia a sua língua a tempo e a hora, em todo tempo, em todo momento, em todo lugar, né? É preciso refrear a nossa língua. Temos que refletir, analisar os prós e os contras antes de pronunciar palavras, tá certo, irmão? Tá? Mas vamos à meditação. Estou falando tudo isso em cima da palavra de Deus aqui, de acordo com o versículo, o capítulo 9 de 1 Coríntios, né? Que o título já sai de saída, Paulo rebatendo os irmãos, né? A liberdade e os direitos dos apóstolos, né? Ou seja, dos verdadeiros homens de Deus que trabalham na obra de Deus. É o boi que pisa o grão, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E o versículo 9 está escrito, o versículo 15, né? O desinteresse e fervor de Paulo, o
atleta cristão. Vamos pegar só os últimos 2 versículos que nós fechamos, esbarramos ontem, os irmãos pegaram a sequência onde paramos. Parou no versículo 13 e 14, está escrito: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, é ordenança de Deus. O que anuncia, vive da obra por direito adquirido, porque foi Deus quem mandou em mandamento. Né? Aquele que não precisa abre mão. Né? Mas aquele que precisa, a congregação tem condição, ele usa e é exatamente assim, para deslocar nas viagens, para o trabalho da obra. Né? Então, de modo que é necessário que a pessoa trabalhe e coma, beba e durma, né? Senão não tem como trabalhar. Né? Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ou seja, às custas da obra ou do próprio bolso, custeado por nós mesmos. Uma vez recebida essa missão do Senhor, nós marchamos em fé. É tudo pela fé. Né? Nós marchamos em fé, vamos avante, levando a preciosa semente, andando e chorando. Né? Para trazermos de volta os molhos, cantando de alegria. Quão grandes coisas o Senhor fez por estes, né? Salmo 137, né? Os irmãos de volta à pátria, né? Coisa linda, coisa maravilhosa, né? Porque quando você leva a preciosa semente andando e chorando, né? Você volta com os seus molhos, trazendo de volta a colheita daquele trabalho árduo que você viveu, né? Comendo, bebendo, ora passando necessidade, não tendo nada para comer, nem tempo, nem condição, nem lugar para comprar, né? Mas a palavra nós semeamos, né? As boas novas do Senhor, a semente bendita do Senhor, o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, da cura divina, da libertação, da solução dos problemas e de prosperidade pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sangue da nova e eterna aliança, o sangue do Novo Testamento que o Senhor derramou por nós, né, para a salvação de todo aquele que nele crê. Né? Aquele que nele crê e for batizado será salvo. O que não crer será condenado, diz a santa palavra de Deus. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E Paulo continuou falando. Né? E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Ou seja, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, né? Não é vão o vosso trabalho no Senhor. Não é vão o vosso trabalho no Senhor. Né? Então é exatamente o que nós precisamos nos esforçarmos e trabalharmos arduamente, dia e noite, atendendo às necessidades de todo aquele e aquela que nos procuram, clamando por misericórdia, compaixão e piedade. Principalmente os fracos na fé, que não têm fé para pedir, não têm força, nem sabem como pedir. Né? E nós intercedemos por essas pessoas, pelo pobre. Né? Jesus ama de forma incondicional a todos.
mas a grande preocupação dele é com o pobre. Ele mandou que nós pregássemos o evangelho para o pobre, né? João Batista estava preso na prisão e via a fama de Jesus ali, os feitos de Jesus, os grandes milagres, cura divina, sinais, maravilhas e prodígios. Mesmo preso, ele mandou 2 dos seus discípulos para procurar Jesus e perguntar. Ele não tinha certeza se que... Ele sabia que era, mas ele queria confirmação. Vai lá e pergunta para ele se ele é o Cristo ou se devemos esperar outro, né? E Jesus mandou responder para João, né? Ele não usou nenhuma outra palavra e diz: vai e diz a João que os olhos dos cegos são abertos, as línguas dos mudos são soltas, os ouvidos dos surdos são abertos, são destapados, e o evangelho é pregado aos pobres. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Suime canturianda alabaia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então é isso, irmãos. É isso que o homem de Deus aceitou Jesus, foi batizado, entrou em comunhão, foi capacitado, levanta e anda. Não pode pegar no cabo do arado e olhar para trás. Olha para frente e continua socando a terra, que a terra está branca para a colheita dentro de muito pouco tempo, diz o Senhor Jesus. Então, vamos avante, irmãos. O homem tem que marchar. É preciso marchar e seguir em frente, tá certo, irmãos? Com dinheiro ou sem dinheiro, com emprego ou sem emprego, com comida ou sem comida, né? O Senhor, Ele alimenta as suas ovelhas, onde quer que estejam, batalhando, militando a boa milícia, que é o Evangelho de Cristo sendo pregado a toda criatura, levando o Evangelho genuíno, real e verdadeiro. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Né? E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que o evangelho, que o evangelizado proponha de graça. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo. Ou seja, você não tem que cobrar para pregar em igreja nenhuma. Onde quer que você vá, você tem que receber apenas o custeio da sua viagem, né? Qualquer igreja que te convidar para você ir pregar na igreja deles, né? Não é justo e não é direito você cobrar além das despesas que você necessita, né? Você vai de carro, você vai de ônibus, você vai de avião, onde você for convidado para ir pregar, né? Nós devemos cobrar apenas o preço da passagem, né? Lá nos alimentam com a comida que eles comem, nós comemos também. Onde eles dormem, nós dormimos também. E é simples assim. Não vai dormir, vai voltar para casa, você recebe o valor do combustível, né? E volta embora para sua casa, para o seu lugar. E assim Deus vai cada vez mais e mais te dando graça, né? E você vai recebendo do Senhor cada vez mais e mais, vai sendo acumulado, né? O galardão que você receberá no céu, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Glória a Jesus, né? Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. E fiz-me como judeu para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Ou seja, onde Paulo passava, onde Paulo chegava, ele não se fazia diferente daquele povo. Ele não chegava e as pessoas olhar para ele e
ele roubar a atenção de todo mundo, né? No famoso cheguei. Ele chegava, ele era mais um no meio daquela multidão toda, né? Ele exatamente se tornava igual a eles na aparência, né? Exatamente para que ele tivesse a oportunidade de abrir a boca e começar a anunciar as boas novas do Senhor Jesus e as pessoas te darem ouvidos, né? Ele se fazia como um deles em toda e qualquer circunstância, ou como um desses que eu acabei de mencionar aqui, para que ele pudesse abrir a boca para pregar a palavra de Deus e as pessoas darem ouvido, né? E ele diz aqui, ele continua falando, aleluia, Pai, e me fiz como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, né? Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou seja, o homem para ser ganhado para Cristo, para sua alma morar no céu com Jesus no dia da sua vinda, né? É preciso que ele conheça, reconheça, aceite, receba e pratique as leis, os estatutos e os mandamentos da lei de Cristo. É necessário, né? É o seu evangelho genuíno, real e verdadeiro. A santa palavra de Deus, né? É necessário, né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E todo aquele que luta, né? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, né? Correi de tal maneira que os alcanceis. Ou seja, Paulo está fazendo a comparação do atleta que corre aí a São Silvestre, é a mais famosa do mundo que as pessoas conhecem, né? A corrida mais famosa, que se dá na passagem do ano lá em São Paulo, capital. São 42 quilômetros de corrida, né? Na passagem do ano. Vem atleta do mundo inteiro, né? Mas somente um, são milhares ou centenas, né? Mas somente um leva o prêmio do primeiro lugar. Os campeonatos de futebol, da mesma forma, lutam o tempo todo, pelejando, correndo atrás da bola, né? Ali o tempo todo, de estádio em estádio, as equipes formadas de acordo com os planejamentos e regulamentos que eles fazem, né? Os demais atletas que correm, né, nas maratonas de um modo geral, todo tipo de esporte olímpico, campeonato de um modo geral, né? Tudo isso, os atletas correm, mas somente um bota a mão na taça como o primeiro lugar, né? E Paulo fala aqui, irmão, do atleta cristão, né? Paulo se compara a ele mesmo como um verdadeiro atleta cristão, né? Assim como o atleta recebe a sua coroa, tem até um hino famoso, lindo demais, que chama As Três Coroas, né? Esse hino chama As Três Coroas, tá? E esse hino fala exatamente dessa coroa que o homem, de um modo geral, né, ele corre atrás o tempo todo para receber essa coroa, né? A coroa de campeão, né? A coroa de campeão, né? Todo homem, todo atleta, ele quer ser um campeão, né? E Paulo fala aqui do atleta cristão, ele compara ele mesmo como um atleta cristão, né? E a coroa que Paulo vai receber é a mesma que eu também quero receber do Senhor naquele dia, né? É a nossa coroa, a linda, maravilhosa que está guardada lá no céu para cada um de nós. E a cada dia que nós praticamos o amor, exercitamos o amor e a boa obra, e as boas obras, né, em favor do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, os pés descalços, os descamisados, todas as pessoas pobres, carentes e necessitadas da misericórdia do Senhor de um modo geral, né? Nós
o Senhor acrescenta, né, uma pedrinha à nossa coroa, né? Eu diria que cada alma que é confirmada como salva, né, pelas nossas pregações, o Senhor acrescenta na nossa coroa uma pedrinha. Essa coroa está guardada lá no céu, né? Todo atleta cristão, do qual estou falando aqui, do qual o apóstolo Paulo diz, né? Deus acrescenta uma pedrinha naquela coroa que é nossa. Essa coroa foi separada para mim e para todos aqueles no dia que nós aceitamos a Jesus e cumprimos a justiça de Deus. E eu diria que naquele dia o Senhor separou a nossa coroa lá no céu com 0 pedra. E a partir daí o Senhor começa a colocar as pedras, uma pedrinha na nossa coroa, de acordo com as almas que nós vamos pregando, e as pessoas vão aceitando a Jesus, vai crendo, batizada por mim, ou evangelizada por mim, batizada por outro. Assim, de um modo geral, todos nós temos a nossa coroa lá no céu, né? Não é só os pastores, é todo homem e mulher que milita a boa milícia, trabalhando na obra de Deus, cumprindo o ID de Jesus, né? E Paulo fala que dessa coroa que ele estará recebendo o galardão dos prêmios, né, de um modo geral, né? Aleluia, Pai. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Paulo fala aqui, irmãos, da concentração dos atletas. Os atletas disputando um campeonato de qualquer modalidade, né, para receber a sua coroa, o seu troféu, o seu prêmio, né? Eles se abstêm de muitas coisas, né, nas concentrações. Ali tem nutricionista por conta de cada equipe para falar aquilo que ele pode comer, né? Tem ali os regulamentos, os vigias, os guardas, para não deixar eles sair fora do hotel à noite, para não ir a lugar nenhum, ficam presos, confinados, se abstendo de muitas coisas em busca da sua coroa, que é corruptível. É o que Paulo está falando aqui, e que fala também o hino As Três Coroas, né? E aí eu digo também da mesma forma em relação a esta coroa incorruptível da qual Paulo fala. A coroa que nós iremos receber, irmãos, de Jesus naquele dia. Nada corrói esta coroa. Nós seremos coroados pelo Senhor Jesus, pelo nosso trabalho na obra de Deus, ganhando almas para o seu reino de glória, né? E uma coroa linda, cheia de pedras preciosas, né? Exatamente colocada pelo Senhor, pelo nosso trabalho, né? É a nossa coroação pelo nós ter chegado ao final da jornada, né? Como diz o próprio apóstolo Paulo, vamos chegar nessa mensagem um dia, na sequência provavelmente. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, né? E aí você toma posse da sua coroa. Eu tomarei, nós tomaremos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.